Olá, queridos, muito buenos dias. Que o Espírito Santo me los bendiga e me los guarde a todos ustedes. Vamos entonces ahora entrar em la presença de Deus para poder dar sequência a nuestro seminário virtual, al qual estamos falando de la igreja primitiva, e o desejo de nós outros é que ustedes conozcan a saber como deveria ser la igreja em los tiempos actuales. Muito bem, ayer nos detuvimos en el versículo 8 e 9, e hoje vamos a seguir da la sequência Hechos de los Apóstolos, capítulo 12. Hoje vamos a ler o 10, 11, 12 e 13, ok? É importante saber que estamos falando sobre a persecução que a igreja sofre, que os pastores sofrem. En este caso estamos falando, o capítulo 12 habla sobre Pedro, a persecução de Pedro, ok? Vamos então dar sequência a isso. Ayer hablamos que Pedro estuvo encarcelado e a igreja orou, o povo seguia em oração e Deus enviou um ángel, ok? E vamos a ver então, este ángel pediu a Pedro que se levantara e que saliera de aí. Vamos a ver como foi, como aconteceu, se verdadeiramente el ángel livrou a Pedro de la cárcel, como o pueblo de Deus havia pedido. Leamos Hechos, capítulo 12, versículo 10. Disse assim: e como passaram, muita atenção, a primeira e a segunda guardia vinieron a la puerta de hierro, perdóname, observa, quando passaram a primeira e a segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo, e salidos passaram a una calle, e luego el ángel se apartou de él. Entonces Pedro, volviendo em si, dijo: agora entendo verdadeiramente que o Senhor ha enviado su ángel e me ha livrado de la mano de Herodes e de todo el pueblo de los judíos que me esperava. E havendo considerado isso, chegou à casa de Maria, la madre de Juan, el que tenía por sobrenome Marcos, donde muitos juntos estavam orando. Observa bem, a igreja estava em oração quando o pastor estava passando por aquela tribulação, por aquele problema, ok? Era Pedro, estava encarcelado. Como eu disse, hoje em dia as persecuções são persecuções mais por selo, mais por, enfim, persecuções bobas. Às vezes por uma coisa que uma pessoa disse, você já não quer mais vir à igreja e por aí sigue. As persecuções de hoje não são como as de antes. Você vê que a persecução de antigamente era levar preso, era matar, era, enfim, era ser várias coisas pesadas. Então, o ser humano realmente seguia a Deus por um amor muito grande, porque ele sabia o que poderia passar-lhe a ele. Me entende? E acá miramos a situação de Pedro, que mesmo estando em la cárcel, estando preso, o pueblo não deixou de orar por seu pastor. Isso é lo bonito. O pueblo não deixou de clamar por Pedro, como eu disse ayer, no seminário de ayer. Nunca deixes de orar por nós outros, porque é sua oração que me levanta,
É sua oração que me dá força. É sua oração que nos dá ânimo para seguir adelante. Quizás você pensa, ai não, pero eu orar por el obispo, eu orar por mi pastor, é mi pastor que deve orar por mim. Jesus dijo, orad uno por los outros. Todos nós outros necessitamos desta oração. Você vê que a oração do povo foi tão importante que Deus enviara um ángel. Este ángel despertou a Pedro em la cárcel e lhe dijo a Pedro, levanta-te, date prisa, levanta-te, põe tu roupa e siga-me. E Pedro quedou em estado de choque, porque sabia, uau, que é isso? Que é isto? E ele começou a seguir o ángel, como nós outros leímos hoje. Passou a primeira e a segunda guarda. Vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad. Es decir, el ángel llevó a Pedro a la puerta de salida de la cárcel. ¿Ok? Y después dice que el ángel, así que passou por la puerta, derrou a Pedro. Es decir, ele só foi agir para livrar a Pedro de la cárcel. E é assim, meu amigo, quando você ora, o ángel de Deus se lhe aparece e te livra. E neste momento, há um ángel livrando a você. E neste momento, às vezes nós outros decimos tantas coisas, uau, porque se me passou isso, porque se me ponchou a janta do carro, porque se me murió mi mascota, porque isso, porque eu não consegui comprar aquele carro. Meu amigo e minha amiga, Deus, ele tem a resposta para todo, para todo. Deus envia seu ángel para livrar a nós outros a cada rato. Como eu dei exemplo, por que não consegui comprar meu carro? Porque aquele carro se transformaria em um ataúde amanhã. Então, Deus, não é que ele não te deixou comprar o carro. Ele está simplesmente adelantando, melhor dito, atrasando um pouco a entrega desse carro a você. No momento certo, ele te vai dar. Téngalo por seguro. Todo é a tempo de Deus. Todo é a tempo de Deus. E devemos entender isso. Então, o ángel passou, livrou a Pedro e lo derrou. E disse o versículo 11, Pedro, volviendo em si, dijo, agora entendo verdadeiramente que o Senhor ha enviado su ángel e me ha livrado de la mano de Herodes e de todo o pueblo de los judíos que me esperava. Aí está, Deus livrando a Pedro. Isso é muito importante. E o mais importante, o mais glorioso, versículo 12. E havendo considerado esto, chegou à casa de Maria, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muitos estavam juntos orando. Você vê aqui, em aquela casa era realizada a oração, como eu lhe dije, al princípio das igrejas era todo realizado orações em casas. Então, em aquele momento, o versículo 12 mostra que estavam todos unidos em oração. Todos estavam agir juntos orando. Orando por quem? Orando por Pedro, orando por el pastor, orando por Pedro. O que aconteceu? Todos eles vieram o milagre de Deus, porque Pedro chegou a agir livre e bendecido. Meu amigo e minha amiga, este é o mensagem de hoje. Não se detengas de orar, porque um ángel será enviado a você.
um ángel é enviado a mim. Mantengamos firmes em oração. Assim que Deus me los bendiga a todos ustedes. Eu quisiera hacer uma invitação especial a ustedes a que não faltes mañana na igreja. Mañana miércoles estaremos realizando o seminário na igreja. Há 2 seminários que hago. Há um seminário virtual que é este e há o seminário de la marca del mal, para que você pueda escalonear, crescer espiritualmente. Mañana há 2 horários desse seminário na igreja. 10 de la mañana e 7 de la noche. Há que se le haga um pouco difícil para você, é o seminário. Participe com nós e Deus te vai bendecir muitíssimo. Mañana, seminário em la igreja. Deus me los bendiga. Será então hasta mañana que nos vemos e damos sequência a los seminários para o crescimento espiritual. Bendições a todos. Tenha um excelente dia.